Olá, amigos do estudo da mediunidade, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje trazemos um tema muito interessante que vem a ser o ponto de partida para o conhecimento da mediunidade, bem como do que vem a ser os médiuns e que não deixa de ser também o princípio da doutrina espírita, visto que sem a presença de espíritos não seria possível que a doutrina existisse, não seria possível que houvessem médiuns e nem a faculdade mediúnica. Então, como ela é um conteúdo bem filosófico, eu trago para vocês de uma forma diferente. Eu vou primeiramente falar, ler o tema e para que a gente possa fazer as melhores reflexões, tá bom? Então, o capítulo 1º do livro dos médiuns, em que ele fala assim: há espíritos. Então ele já vem fazer uma pergunta sobre se acreditar, né, que os espíritos existem, então de nada adianta estudarmos espiritismo, estudarmos a mediunidade, não compreendemos como é que podemos ser médiuns. E ele inicia falando: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. A gente sabe que não se sabe bem de onde eles surgem, como é que eles existem, como é que tudo se iniciou, né? Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não estaria demonstrada a necessidade. Então, para que existiriam os espíritos? Será que eles têm uma função na natureza? E para que eles foram criados? Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Ou seja, muitas pessoas que só ouviram falar em espíritos quando estão assistindo um filme, né, normalmente de terror, que os espíritos aparecem sempre como algo extremamente assustador e assombroso. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião. Então, muitos acreditam que se está falando de pura mística ou de religião quando tratamos o assunto espíritos. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Ou seja, se esses espíritos eles conseguem se comunicar, né, se eles conseguem inclusive vir atender a alguma necessidade, nem que seja deles própria ou de alguém que está precisando deles, isso mostra que eles têm inteligência e essa inteligência está fora da matéria, né, já que eles são desencarnados. Essa crença é compatível com a negação, é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Ou seja, não tem como se negar, né, o princípio dessa inteligência, ou seja, que estaria negando também a presença dos espíritos. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, então aqui é um trecho muito importante para nós. Tomamos como ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Então, ela existe, é isso que os espíritas acreditam, que essa alma, ela existe, inclusive ela preexiste, né? E sobrevive ao túmulo. E ela tem uma forma individual, então cada um tem sua personalidade, suas características, e assim os espíritos. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática.
E no Espiritismo vem dar uma demonstração positiva, ou seja, a gente vem inclusive mostrar toda a ciência da presença desses espíritos e de como eles podem atuar no mundo material. Abstraiamos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. E aí Kardec começa a trazer uma parte bem filosófica. Desde que se admite a existência da alma e a sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Então, a partir do momento que ele é um espírito desencarnado, ele não tem mais as injunções da matéria, né? Que vem a ser propriamente dos sentidos e do tato, das sensações que o corpo físico viria a ter. As sensações nos espíritos, elas ocorrem de uma forma diferente. Isso nós poderemos ver mais à frente no nosso estudo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria, de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso que possuí-la de nada nos valeria. Então, para que qual seria a função dos espíritos, né? Se eles realmente não tivessem essa individualidade e suas próprias sensações. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que vem a ser feito dela e para onde vai. Então, tem inclusive algumas religiões, elas têm a crença de que a alma só é criada no momento do nascimento, né? A partir do momento que a gente estaria nascendo, uma alma se ligaria a esse corpo e ela estaria sendo criada naquele momento. Ou na concepção, ou no nascimento, enfim. Mas não de que ela já existisse e se ligaria a um novo corpo, sempre reencarnação após reencarnação, que é o que os espíritas creem, né? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhece a esfericidade da Terra? Se a Terra é redonda, o que é exatamente em cima ou embaixo? Tudo é relativo, né? Depende do ponto de referência onde nos encontramos. Uma vez que se conhece a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante no alto esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Mas que vêm a ser essas profundezas? Desde que a geologia as esquadrinhou, ou seja, aquilo que a gente pode achar que é o fundo da Terra, né? O âmago da Terra, podemos estar bem distante dele ainda. Ele pode ser o mais fundo que nós conhecemos, mas não quer dizer que é o ponto final. Que ficaram sendo, igualmente, as esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, já que existem milhares de outros sóis para diferentes galáxias, né? Que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. A que ficou reduzida a importância da Terra, mergulhada nessa imensidade? Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar? Seria o único planeta povoado de seres racionais. Os seres humanos são tão egocêntricos de que acreditam que são os únicos seres viventes, racionais,
de todas as galáxias, as constelações acreditam que não existem outros planetas habitados com seres inteligentes, né? Então ainda é uma ideia muito vaga e até mesmo egoísta de se acreditar que somente nós é que somos inteligentes nessa imensidade criada por Deus. A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. E aí, tantos gênios, né, gente? Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas? Depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam, e sobretudo depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos a multiplicou ao infinito. E aí um trecho que eu acho importante. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes assina por domínio, não o lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, ou seja, elas estão em toda parte, né? Então não é um local circunscrito, olha, vocês vão ficar presos aqui neste local. Formam elas um mundo invisível em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum. Tudo ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Mas então, o que vem a ser das penas e recompensas futuras? Desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem. Ou seja, o que será do inferno se não tiver mais quem o habite de forma circunscrita e que fiquem presos lá, né, para sofrer todas as punições eternas? Notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Então Kardec aqui está chamando, né, para uma fé raciocinada, para que a gente comece a tirar um pouco da lógica, né, aquilo que realmente, será que é assim, né, que a gente possa até mesmo se perguntar, será que tem uma lógica isso de que Deus, que é todo amor, todo bondade, todo misericórdia, como é que ele, né, pelos nossos pecados, digamos assim, a grosso modo, irá nos punir incessantemente, né, em um local circunscrito e lá a gente ficará eternamente? Dizer, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas representa para elas uma fonte de ventura, que de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem. E toda a gente compreenderá sem dificuldade. Ele aqui está falando muito da lei de atração, né, entre os seres que irão se reunir conforme as simpatias e afinidades. Então há toda uma população invisível, da mesma forma que aqui no mundo físico, que se reúne de acordo com os seus pendores, seus valores morais, intelectuais, de acordo com seus gostos, né? Também, e de acordo com a tarefa de cada um. Dizei mais que as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam por se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação. Que os anjos são almas que ganharam o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade. Então não são seres à parte da criação, de que já foram criados puros. Se chega lá, né, passando por todo um longo processo de reencarnação em reencarnação, caindo, levantando, se aprimorando até chegar ao grau de angelitude. Que os anjos são os mensageiros de Deus,
encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas, e lhes tereis dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente, do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. É que as pessoas acham que esses anjos, né, eles simplesmente vivem lá em cima de uma nuvenzinha, tocando harpa e sem fazer nada, que vive de contemplação e olhando de vez em quando, né, olhando por nós, mas como que, enfim, fossem ter a aventura eterna e viver sem fazer nada. E não é bem assim, né? Nós temos toda uma vida espírita a desempenhar, sim, tarefas, sejam de correção, seja de trabalho para o bem, seja de nosso aprimoramento, né? É o grande intuito de tudo, realmente é o nosso aprimoramento para que a gente possa chegar também um dia nesse grau de angelitude. Dizer, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. E isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Então ele já está explicando por si mesmo, né? Que os demônios que se fala não são simplesmente aquela pessoa má e que já foi criada má desde o princípio e jamais deixará de ser má. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, pode admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama de espíritos. Então chegamos aqui, né, em que essas almas que nada mais são do que essas almas que perderam seu corpo físico, que são os desencarnados, que nós chamamos na doutrina espírita, nada mais são do que as almas dos mortos e que continuam tendo a sua individualidade, sua personalidade, suas características, e elas estão aí povoando o espaço, podem estar aqui dentro deste escritório comigo, podem estar lá fora na rua, enfim, estão por todos os lugares, cada um, né, tendo a sua vida conforme lhe é permitido, e alguns, né, conforme acredita que lhe apraz, mas enfim, cada um a seu tempo também chegará a esse grau de angelitude, que é o único determinismo que nós temos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhes seria a existência se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir, do mesmo modo, que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Então, há pessoas que dizem que acreditam que temos uma alma, mas não acreditam em espíritos. Então, fica um pouco complicado, né? E aí não segue muito a lógica do raciocínio. Isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que, assim, constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma, já que existem médiuns e mediunidade. Isso demonstra que não só existem essas personalidades, como elas também podem se comunicar conosco. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas
e, conseguintemente, a dos espíritos. Então vejamos como muitas vezes a crença em si, ela é um pouco limitada, né? Ela vai até determinado ponto e a partir dali a pessoa nunca ou não parou para pensar ou realmente nunca viu a necessidade de adentrar nesse mundo, né, de conhecimento. Mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Alguns também acreditam que é porque está na Bíblia uma passagem que fala da proibição da evocação dos mortos, que na verdade não foi trazida por Jesus, foi trazida ainda na época de Moisés, né? Que ele, com aquelas leis civis que promulgou, né, para controlar um pouco, né, o povo que andava muito revoltado, né, sofrendo muito já as perseguições, e aí ele, em uma dessas leis, ele colocou que não se deveriam evocar os mortos. E desta forma, nessa proibição da evocação, as pessoas acreditam que não podem, inclusive, nem se comunicar com os mortos. Esta dúvida, além disso da comunicação, né, pela razão dizem de que seres materiais não podem atuar sobre a matéria, e esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais eles, em geral, fazem a ideia muito falsa, supondo-os erradamente em seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Figuremos, primeiramente, o espírito em união com o corpo. Então, o espírito em união com o corpo, que é o que nós chamamos de alma, então somos um espírito encarnado. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo, ele não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Então, quando a gente falece, né, essa alma se liberta e aquela roupa usada que vem a ser esse invólucro, que é o corpo físico, fica, né? E lá se vai a nossa alma, está liberta. O corpo não passa de um acessório. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo invólucro, que é semimaterial, que vai ligar o espírito ao corpo. Então, ele é semimaterial, que é para ter esse intercâmbio entre o corpo físico e o espírito. É o que nós chamamos de perispírito. E aí tem uma aula já no nosso canal a respeito do perispírito no estudo do ESD. Eu sugiro que vocês assistam porque é uma aula muito interessante. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, ou seja, despoja-se do corpo físico, porém não desse segundo corpo que é semimaterial, que é o perispírito. Por quê? O perispírito vai ficar sendo o corpo individualizador desse espírito. É um corpo espiritual. Despoja-se por não do outro, aqui damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria, que é por isso que é chamado de semimaterial. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. Ele é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos, que seria se fosse um perispírito totalmente material, né? Porque, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, se não entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se considerem imponderáveis, como por exemplo a eletricidade? Não é exato que a luz, imponderável, exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamo-lo, todavia, formado de matéria elétrica,
ou de outra tão sutil quanto esta, porque quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria. A existência da alma e de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício, antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Então, de nada adianta a gente vir estudar o livro dos médiuns e discutir mediunidade se não for colocado este ponto de partida. Acredita-se na existência dos espíritos, na sobrevivência após a morte e a capacidade de se comunicar conosco? Se você não crê em nada disto, então vai ficar bem complicado você entender o processo mediúnico. Se a estas questões, crede em Deus, credes que tendes uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte? Responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejara que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente, o a que ele chama preconceitos respeitáveis, tão inútil seria ir além, como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admite a existência da luz. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos da propriedade da alma, das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. Admitida que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, dela muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. E aí Kardec pergunta, por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Então, há pessoas que conseguem visualizar, inclusive, seus parentes desencarnados, né? Ou sentir a sua presença. Então, se você admite que eles podem ter sobrevivido ao túmulo através da sua alma, por que não? Eles não poderiam se comunicar, né? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de que um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale, para se fazer compreendido? E aí está o papel dos médiuns. Abstraiamos, por instante, dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessas comunicações. Admitamo-las apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Então, já que eles dizem veementemente que isso não pode ocorrer, que provem, né? Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B,
partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pense depois da morte. Então, que eles provem por que não pensam. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão potentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas, ou seja, quando provarem por A mais B. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo, isto é impossível. Mas não sabe, né? Explicar. Dir-nos-ão com certeza que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles a provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Que bacana, né, gente? Esse capítulo, ele é profundo, filosófico e que nos traz toda uma base para adentrarmos no conhecimento espírita, para adentrarmos nos estudos. Então, eu até acredito que este prefácio, que não é o prefácio, já é o primeiro capítulo do livro dos médiuns, ele deveria estar presente em todas as obras espíritas, porque realmente, se não se crer nos espíritos, na sua existência, na sobrevivência, na possibilidade de comunicação, infelizmente não temos muito o que fazer, a não ser que essas outras pessoas nos provem o contrário, né? Como Kardec pediu. Então, espero que tenha ficado bem entendido o nosso estudo de hoje, que vocês tenham gostado e se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like se você gostou desse estudo e para que possamos fazer o nosso canal crescer e divulgar para mais pessoas. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!